Senhor Jesus, o Senhor é a causa de nós estarmos reunidos aqui. E nesta hora, Pai, diante do Senhor está essa pequena congregação, esperando ouvir alguma coisa que vem do Senhor. Então, ajuda-me, ó Deus, nesta hora, para que eu possa ajudar os teus filhos. Querido Deus, sê conosco durante o decorrer deste culto, que a sua palavra possa encontrar o nosso coração vazio das coisas do mundo e ser preenchido com teu Espírito, Senhor. Dá-nos a inspiração vinda do Senhor. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpago, sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Podeis assentar. É melhor viver um sermão do que pregar 10. É melhor. Falando de vozes, o irmão Brana, falando para nós de voz, ele disse que há muitas vozes hoje, há muita voz que faz adormecer ou estremecer, voz da política, a voz da igreja, mas existe também uma voz verdadeira que é a de Deus. Falando de vida vivida, que é uma voz, é um trovão contra o inimigo, a voz mais alta que se fala é a sua vida. Não é o que você prega, mas é a sua vida. Vou falar como escola, porque domingo eu não estarei aqui. Vamos prestar atenção na leitura da mensagem. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Como, parágrafo 36, como eu acabei de falar, sua vida provará exatamente que lado você está. Não importa em que lado você diga que está. O que você faz todos os dias prova quem você é. Prova o que você é. Não há necessidade de você falar. O que você faz todos os dias, o que você fala, o que você faz, prova o que você é. Vocês já ouviram o velho ditado: sua vida é tão alta que eu não posso ouvir? Não posso ouvir o seu testemunho, vê? Seus atos são simplesmente muito altos. Eu sempre criei em gritar e pular. Mas eu sempre digo, não pule mais alto que aquilo que você vive. Não pule. Porque o mundo observará aquilo. O mundo está de olho em você. Não é o grito que te faz cristão. Não é o pulo que você dá que está dizendo que você é um cristão. Mas é a vida que você leva.
Não está errado você pular e gritar, desde que você viva uma vida digna do Evangelho. Vê? Você deve pular somente na altura que você vive. Então, por quê? Alguém está te observando. Em qualquer lugar que você for, alguém está te olhando. Está te observando a sua maneira, o seu proceder ali naquele ambiente. E se você está com seu cabelo comprido, sua roupa comprida, mas procedendo erradamente, não vai mudar a opinião daquela pessoa. Agora, o que é mais lamentável é isso aqui. Quantas pessoas não vêm à igreja? Muitas delas simplesmente não querem fazer isto. Algumas das pessoas que não vêm são pessoas sinceras. Elas vêem tanta corrupção na igreja, até a ponto que não querem ter nada a ver com ela. Vê tanta coisa errada, vê tanta corrupção acontecendo na igreja, que eles se chegam a dizer, se for para mim ser crente assim, não vou ser. Se for para mim pertencer a essa igreja, eu também não vou. Olha o que essa pessoa está fazendo. Várias vezes estamos falando sobre o pensamento correto daquilo. Você não pode simplesmente culpar as pessoas. Não adianta culpar, porque eles não vêm. É por causa da maneira que as pessoas agem. O maior sermão que se prega é aquele que se vive. Este é o sermão. Essa é a voz que estremece o inimigo. O inimigo não dá nem um pingo de atenção para os teus pulos, para os gritos. Mas se você vive uma vida, ele tem que respeitar aquilo. Aonde você entrar, há respeito. Se você vive aquilo. É a maneira que as pessoas agem em seus negócios, em sua maneira de falar, em suas maneiras de agir. Age dessa maneira e chame a si mesmo de cristã. Elas são o maior obstáculo que o mundo possui. Não é o bar que é o obstáculo para a igreja. Não é a prostituta, mas é o que professa ser cristão e não vive. Esse que é o obstáculo. Porque o diabo está ocupadíssimo a mostrar aquilo para o povo. Ele está ocupado a mostrar, olha que essa fulana é de tal igreja, esse fulano diz que é crente. São os homens e mulheres que professam ser cristão e vive algo diferente de sua confissão. Isto é exatamente correto. Professa ser da mensagem, professa ser desta grande mensagem que temos, mas não tem nada de mensagem dentro dele. Porque se tivesse, não falaria o que fala, não vive da maneira que vive, não seria um obstáculo para os outros.
Nós não queremos ser obstáculo, nós queremos ser uma bênção. E nós podemos ser uma bênção para as pessoas. Aonde você pisar, você pode levar uma bênção. Você não precisa levar um obstáculo para o seu patrão, para seu vizinho, para seu amigo. Agora, para o desapontamento que virá no julgamento, ora, o pecador, o fabricante clandestino de bebida alcoólica, o jogador, o adúltero, ele não ficará desapontado. Ele não vai ser surpreendido lá no juízo, porque ele sabe o caminho que ele está levando. Ele não vai ser surpreendido. Ele sabe que ele fuma, ele bebe, ele sabe que ele prostitui, e isso a Bíblia lhe condena. Ele não vai ter surpresa, ele não vai chegar lá com esperança. Se eu partir, Deus vai me dar uma condição. Não. Ele já parte sabendo que ele está errado e que na balança de Deus ele não passa. Mas aquele que vive dentro da igreja e até dando dízimo e ofertando e levando uma vida alheia do evangelho, eles estão aguardando, esperando, vai ser decepcionado. Não se vê mais ensinamento, quase mais ensinamento dessa maneira. As igrejas estão morrendo por falta de ensinamento da mensagem. Cada mensagem que pregamos é uma advertência para nós. Estamos à beira de um maior acontecimento que vai acontecer, que é o rapto da igreja, e estamos preocupados, não é simplesmente somente com a vida dos outros para ser salvo, mas estamos preocupados com a nossa situação diante de Deus, que devemos fazer um exame, fazer isso que a irmã fez, não ter consciência pesada. Estou livre pela graça de Deus. Se Deus me chamar hoje, eu sei que estou com a minha passagem paga. Eu sei que a minha passagem está paga. Você pode dizer amém para isso? Mas aquele companheiro que está tentando a esconder-se a si mesmo atrás de algum tipo de profissão de igreja, esconder atrás da mensagem, se esconder atrás do tabernáculo, este é o sujeito que ficará desapontado no dia do julgamento. Se escondeu atrás de uma igreja, se escondeu atrás de uma placa e levou uma vida de qualquer maneira, negociando, trapaceando, mentindo, fazendo tudo que o mundo lhe oferece. Ele vai ser decepcionado lá no julgamento. Vê que professa ser cristão e vive de uma outra maneira. Seria melhor para eles se ele nunca houvesse feito nenhum tipo de profissão, ficar fora do que começar a viver algo diferente, porque ele é o maior obstáculo que temos. Eu pude, domingo, fazer aquela observação para aquele senhor que estava aqui, que já o conheço há 10 anos, até mais. Um homem simplesmente honesto.
um católico honesto. Você pode testá-lo ele. Se você lhe der um troco a mais de um dinheiro, ele vai te devolver. Ele não vai te lograr. Aquele homem, bom, é melhor nem comentar. Ele emprestou um dinheiro e deu um trabalho tão grande para ele pegar de volta. É para aquele que professou e diz que ele é um cristão e vive algo diferente. Sempre não julgue sua vida através de quanto poder você tem para realizar milagres. Quantas pessoas que não estão aí descansados, porque ora e Deus cura. Ele ora e expulsa o demônio. Ele ora, parece que faz descer fogo do céu. Entra no púlpito, parece uma bola de fogo. Mas não olha para isto. Nós não julgamos a nós mesmos através de quanto conhecimento você tem da palavra. Mas eu conheço a Bíblia, eu conheço a mensagem. Mas julgue sempre a ti mesmo. Olhe para trás, faça um inventário da espécie de fruto que sua vida, que você vive no presente, que a sua vida vive no presente, está agora produzindo. Veja que fruto a tua vida está produzindo agora no momento. Não é porque ora pelos enfermos e cura, não é porque expulsa demônio, mas é para olhar, fazer um inventário, que fruto a sua vida está produzindo nesta hora. Mombrana diz que vida eterna é viver para os outros. Como é bom ajudar os outros. Jesus vem e diz assim: é melhor dar do que receber. Oh, como é bom você ter alguma coisa que você pode aliviar a dor de uma pessoa e ver ela feliz, ver ela contente. Como é bom dar uma blusa para um que está com frio. Como é bom dar um prato de comida para quem está com fome. Como é bom você ter para dar. Aleluia! Eu me sinto religioso nesta hora. Como é bom você poder fazer alguma coisa para o outro, para ver ele feliz. Ver ela feliz. Não seja um portador de tristeza, mas seja um portador de alegria. Aonde você entrar, traga alegria. Ajude aquele que está ao teu lado. Chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Oh, que mensagem de ademoestação para nós essa noite. Viva para o outro. Jesus nunca viveu para si mesmo, ele viveu para mim e para você, para nós estarmos aqui nessa noite, bem sentado aqui, confortavelmente, na presença de Deus Todo-Poderoso. Mas que espécie de fruto sua vida tem produzido? O que você vive no presente está agora produzindo?
Como eu preguei algum tempo atrás na reunião dos homens de negócio, em Phoenix, Arizona, o reflexo de Jesus Cristo, o reflexo da vida cristã. E na mensagem, a sua vida digna do Evangelho. Vai tomando isto. Saia daqui, irmão, melhor do que você quando entrou. Eu estou me sentindo bem essa noite. Eu estou me sentindo realizado, porque a mensagem era esta que o nosso Deus queria que nós pregássemos. Isso é bom demais, quando a gente sente que Deus está aprovando aquilo. O parágrafo 129, um cristão não é uma ferramenta de algum tipo de chave mecânica para um grande regime religioso. O cristão não é isso, não é uma chave mecânica para uma igreja, não. Isto é certo, um cristão não é algum tipo de ferramenta que conserva uma organização religiosa movendo. Um cristão, aquilo não é cristão. Um cristão é para ser como Cristo. É para ser como Cristo. Um cristão não pode ser um cristão até que Cristo entre no homem. Enquanto ele não descer nesse coração, o dia que Deus fizer morada mesmo no coração de qualquer homem, as suas atitudes mudam, a sua maneira muda. Você pode ter certeza absoluta, há uma mudança de dentro para fora. E você passa a ver, você mesmo perceber, que algo mudou com você. A vida de Cristo nele. Então isto produzirá a vida que Cristo viveu. E você fará as coisas que Cristo fez. Viver para os outros é vida eterna. 138. Cristão, da mesma palavra, é sua vida digna do Evangelho. Você deve ter uma relação pessoal com Deus, em ordem para ser um filho de Deus. Você deve ter uma relação com Deus, Ele deve ser o seu Pai, em ordem para você ser um filho. Somente os seus filhos e filhas são salvos. Não são membros de igreja, mas filhos e filha, a única coisa, uma coisa que produzirá aquilo, este é o novo nascimento. Senão, não vai produzir isso. O novo nascimento é a única coisa que produzirá relações com Deus. E está isso correto, filhos e filha. Então, quando isso toma lugar, então o homem, aqui está a pergunta que eu quero lhe fazer. O homem disse: o que faremos depois de nascermos de novo? Tanto me faz essa pergunta, o que devo fazer então, irmão Brana? Se você nasceu de novo, toda a sua natureza é mudada. Você não é mais aquela velha mulher. Você não é mais aquele velho homem. Você não é mais aquele velho companheiro. Sua natureza foi mudada. A minha natureza foi mudada. Amém, irmãos? Eu não sei por que nós temos tanta riqueza e Deus tem falado tão claro conosco. Somos pessoas indignas, simples, não temos escolaridade, não temos muita coisa neste mundo, mas Deus tem tido tanto cuidado de nós.
Amém, irmãos? Você é uma pessoa mudada quando você nasce de novo. Aí você vê tanta corrupção na igreja, tanto falatório. Não entre em questão alheia. Deixa que Deus resolva. Como está me fazendo falta aqui a mensagem, a crueldade do pecado. Mombrana citando daquela moça que vivia uma vida errada totalmente, com algumas coisas que ainda tinha na sua vida, e foi chegado a ele. Ele disse: irmão, deixa chegar a primavera, as folhas velhas vai cair, vai brotar a nova. Como eu quero que essas folhas novas brote em nossas vidas. Se você tiver uma folha nova e essa árvore estiver bem brotada, ela dará sombra para os demais. Aleluia! Ela dará sombra. Você sabe disso. Temos uma grande igreja nesse Brasil que ela dá sombra para toda essa pátria. E podemos ser uma árvore que produz frutos para os cansados, para os oprimidos. Nesse mundo de tanta tristeza e amargura, você pode ser uma árvore aonde a pessoa possa descansar. Você pode ajudar o seu vizinho, o seu filho, a sua filha, o seu irmão. Aleluia! Você pode ajudar até mesmo o seu pastor, produzindo uma sombra e pasto verdejante, aonde as ovelhas podem pastar tranquilamente. Como a igreja está precisando disso. A igreja não está precisando de bonitos sermões. Eu estava lendo a história de Fênix, o grande advogado de Filadélfia. Ele pregou vários sermões. Um pregador notável, diz o irmão Brana. Um dia umas irmãs cheias do Espírito Santo em oração, disse a ele: você precisa receber o Espírito Santo. Mas o pregador Fênix, o grande homem, precisa receber o Espírito Santo. E ela diz: eu estou orando por você. Quando foi um dia, aquele poder desceu sobre ele. Irmão, os mesmos sermão que ele pregou antes, ele pregava agora, o altar ficava forrado de pessoa, porque agora tinha unção na sua mensagem. Agora não era somente um dom de pregação, agora o doador estava presente, e a unção podia descer naquele coração. Ele disse que uma certa vez, ele saiu do escritório e foi atrás do seu escritório e começou a orar a Deus. Daqui a pouco, um galho quebrou. Ele pensou que era o patrão dele. Aí ele entendeu que era Deus falando com ele. Que nós possamos entender nessa noite que é Deus falando conosco. É Deus falando com você, irmão. É Deus falando com você, irmã. E quando Ele fala, a coisa acontece. Então, quando você recebe, você é mudado. E quando eu me uno à igreja, eu recebo aquilo bem. Então, quando Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele continua a curar os enfermos, Ele continua a mostrar visão. Mas, irmão Brana, e a minha igreja, agora você não é nascido de novo, vê? Você não pode ser, pois
se o próprio Deus, se sua vida está em você, o próprio Espírito Santo que estava em Cristo está em você, como pode o Espírito Santo viver em Jesus Cristo e escrever isso, e então descer em você e negar aquilo? Não tem como. Não tem como negar aquilo. Vê, não pode fazer isto. Isto é evidência, cada palavra para ser assim. Que Deus nos abençoe. Então, se você diz bem, eu sou um bom membro de igreja, eu dou os meus dízimos, eu dou as minhas ofertas, eu não perco o culto, aquilo não tem nenhuma coisa a ver com isso. Eu conheço pagão lá na África, entre meus irmãos de cor lá embaixo, eu encontrei que a moral daquelas pessoas é mais alta do que 90% das pessoas americanas. Não é isso. Tem que nascer de novo. Tem que ser mudado. Agora, nós vamos um pouquinho mais aproveitando esse tempo. Parágrafo 109 da mensagem Trono de Misericórdia. Agora, o 118. Agora, nem todo pode ser um pregador, mas você tem uma voz. Você sabia? Você tem uma voz. Se você vive o Evangelho, é a voz de Deus caminhando nessa terra. É a voz de Deus. Você tem uma voz. Talvez você nunca subiu num púlpito. Talvez vocês, mulher, como sabe que não deve pregar, mas vocês têm uma voz. Vocês pregam com suas próprias vidas, com o seu próprio falar. E se você não pode pregar um sermão, se você é um pregador, você é chamado ao púlpito para pregar. Se você não é, você ainda é um pregador. Mas viva um sermão para o povo. Viva um sermão para o teu genro, para a tua nora, para a tua filha, para o teu pai, para o teu pastor, para a tua igreja. Viva um sermão, viva isto, e Deus vai cuidar do restante. Agora, correto? Aqui havia vozes. Aonde eu li, o monte fumegou e havia vozes. Oh, como precisamos em Jeffersonville de milhares de vozes vividas. Nós não precisamos de mais tabernáculo. Nós não precisamos de mais pregador. Nós não precisamos de mais essas coisas e nem de programa de rádio. Nós precisamos é de pessoas que vivam a mensagem. Se nós estivéssemos nesse nível, a igreja já tinha ido embora. Nós já não estaríamos mais aqui. Mas não se preocupe, Deus cuidará disso. Deus cuidará de nossa vida. Vamos ficar no posto do dever e o resto Deus continuará fazendo. Aí você continua dizendo, como nós precisamos de esposa que vive, de marido que vive, de pastor que vive, de diácono que vive, jovem que vive esse evangelho. Como nós precisamos de vozes, como nós precisamos de Jeffersonville, de milhares de vozes vividas. É o trovão de Deus ecoando em doçura e santidade. Esse é o trovão. Trovão não é fazer um compêndio de parágrafo. Hoje eu vou pregar sobre os trovão.
Hoje eu vou pregar sobre os cavaleiros do cavalo do Apocalipse e é o trovão. Não, trovão que o profeta está falando é uma vida vivida. O diabo, escute bem, o trovão de Deus ecoando em doçura e santidade e pureza, vida honrada, andando ao redor da terra hoje, sem nenhuma culpa. Sim, Senhor, verdadeiro cristão, este é o trovão contra o inimigo. O diabo não se importa com a altura que você possa gritar. O diabo não importa com tanto que você possa pular. O tanto que você possa fazer isto ou gritar. Mas o que fere o diabo é ver aquela vida santificada. Aquela vida dedicada a Deus. Mas pastor, como que eu vou me santificar com um mundo desse? Eu vou ter que ficar dentro de um quarto? Eu não vou poder sair na rua? Não, a luz tem que brilhar nas trevas. Nosso Deus pode fazer mais Sadraque, Mesaque e Abednego, vivendo numa Babilônia, mas servindo o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele pode. Eu sei. Por isso, irmão, que Deus não permitiu o anjo pregar o evangelho. Vocês podiam estar falando assim. Talvez por respeito vocês não falariam. Vocês estavam pensando, o senhor está pregando porque o senhor é anjo. Anjo não sabe o que é pecado. Mas eu nasci em pecado, fui formado em iniquidade, vim ao mundo falando mentira. E não há nenhuma coisa boa em mim, o Senhor é um anjo. Não, Deus colocou um homem na mesma condição tua. Um homem que come, um homem que bebe, um homem que tem esposa, um homem que tem filho, um homem que está sujeito às mesmas paixões. Mas Deus sustenta aquele homem, sustenta aquela família, sustenta aquela igreja. Oh, Deus é maravilhoso! Aleluia! Ele sustenta, é para mostrar que não é o homem, que não é a mulher, mas é Deus. Não é o que eu faço, não é o que você faz, mas é o que Ele fez por mim. É o que Ele faz por nós. Não dá vontade de você dizer aleluias? Mas o anjo não teria netos para lhe dar trabalho, não teria filhas para o povo acusar, não teria esposa para os manufaturados ir embora. Aleluia! Deus escolheu homem, pescadores, homens que não sabiam o ABC, não sabia assinar seu nome, mas colocou lá no Pentecoste e encheu eles do Espírito Santo, e eles puderam trazer sermão e mudar a vida das pessoas. Então, mas o que fere o diabo é ver aquela vida santificada, santa, consagrada a Deus, separada. Que é santo? É separado. É separado. Ele não se mistura. Embora vivendo num mundo corrompido, mas o povo está mentindo, ele não mente. O povo está roubando, ele não rouba. O povo está fazendo o errado, mas ele não faz. E quando faz, ele vem imediatamente e acerta aquilo com Deus e segue a sua jornada. E continua sujeito a errar de novo. E Deus lhe dá mais um empurrão e você continua novamente. E nós chegaremos até o fim da nossa jornada. Oh, como eu fico feliz
de saber que temos um Deus que não nos abandona. Não nos abandona pelos nossos erros. Se Ele abandonasse, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Mas Ele te ajuda. Ele pega pela tua mão. Ele te leva a você. Ele te carrega nos braços. Diga qualquer coisa para Ele. Chame de qualquer coisa. Seguirá em frente tão dócil quanto possa ser. Oh, que coisa! Isso lança para longe. Este é o trovão que estremece o diabo. Deus seja louvado. Deus te abençoou nessa noite. Deus me abençoou muito essa noite. Vou para minha viagem tranquila, certo que mais uma vez Deus nos abençoou. Incline sua cabeça, bom Pai, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor tem me ajudado, como o Senhor tem estado conosco. Nós não temos dúvida disso, Pai, que o Senhor tem se feito presente mais uma vez. Nós te agradecemos por tua presença essa noite. Abençoa os que vão ouvir essa mensagem. Abençoa aqueles que vão ouvir em qualquer lugar, Senhor. Que eles possam ser beneficiados também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar pelo irmão Roberto agora. Vamos ficar de pé. Pastor Cláudio e eu vamos orar. Vamos levantar nossa mão. Um clamor a Deus. É da tua família, é teu irmão. Está nesta hora aprisionado lá e precisa de uma libertação. Pastor Cláudio, ore por nós aqui. Senhor Deus, o Senhor tem sido maravilhosíssimo para conosco, Senhor. O Senhor tem nos ajudado na hora que nós mais precisamos, Senhor. E aqui estamos, em favor do nosso irmão Roberto. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor ajude o nosso irmão, Senhor. Ó Deus, quando um membro de um corpo está ferido, aquele corpo sente aquela febre, aquele corpo sente juntamente aquela dor, juntamente com os outros membros daquele corpo, Senhor. E aqui, nós sendo membro desse mesmo corpo, ó Senhor, nós pedimos pelo nosso irmão Roberto. Ó Pai, que Satanás possa tirar a mão dele, que não possa ter nenhum poder sobre o meu irmão, Senhor. Eu o entrego em tuas mãos, nós o entregamos em tuas mãos, Senhor. E o Senhor é maior do que qualquer tipo de enfermidade, Senhor. Nada pode ficar embaixo, ó Senhor, do poder da mão do Senhor. Entregamos, Senhor, ele em tuas mãos, Senhor. E requeremos ele de volta em nosso meio, Senhor. Com a sua saúde restabelecida, Deus, pois pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós temos a fé de Jesus Cristo em nosso coração e nosso meio, Senhor. Ó Pai, nós requeremos o nosso irmão de volta, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.